Epístola de Tiago, no capítulo 1, quando nos diz assim, a inerrante, a Sagrada Escritura, no capítulo 1 de Tiago, e o versículo, a partir do versículo 19, que nos diz assim a Santa Palavra de Deus: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É de suma importância nós termos a acuidade, também a clareza, mas muito mais efetivamente falando, o cuidado para falar. Na verdade, nós precisávamos estar mais perito no ouvir. Nós vivemos os dias em que as pessoas estão muito precipitadas, por que não dizer mais histriônicas, ou seja, elas muitas das vezes querem falar precipitadamente, e isso revela um grau de ansiedade excessiva na vida daqueles que não têm esse parâmetro, não têm filtro. E por esta razão nós estamos vendo que cada dia mais se avolumam problemas relacionados ao falar, relacionados à língua, o uso indisciplinado da língua, que eu estou sempre, quando posso, falando, o cuidado que a gente deve ter. Por isso, a Epístola de Tiago, no capítulo 1, e versículo 19, vai dizer assim, olha só: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Se você estiver pronto ou pronta para falar, você deve estar pronto também para ouvir. Geralmente as pessoas hoje elas não querem ouvir, elas querem mais falar, porque falando revela muito as suas angústias, o seu desejo, a sua falta, as suas inquietações, etc. Então, nós observamos que as pessoas elas estão cada dia mais só querendo falar. Elas não querem ter a percepção no ouvir. Quando eu sou uma pessoa que eu ouço mais e falo menos, tudo aquilo que eu falo implica em responsabilidade. Mas quando eu falo, ouvindo bem, entendendo, percebendo, inclusive um dos textos que eu vou estar escrevendo é justamente sobre o que é significado, ou seja, o significado das palavras, mas também os signos, mas também o significante, mas também aquilo que vem, por muitas das vezes as pessoas não sabem como ressignificar a mente para falar com clareza. Por que eu falo algumas coisas que são torpe, né? E quando eu falo de torpe, é uma palavra do original grego que tem o sentido de torpedear. Há muitas pessoas feridas, há muitas pessoas que nesse exato momento estão passando por momentos dificultosos, justamente porque foram feridas por palavras caluniosas, malditas, palavras que verdadeiramente fazem com que a pessoa imploda quando esta não consegue sair desse labirinto. Então, nós precisamos ter cuidado no falar. E quando eu tenho cuidado no falar, eu tenho a responsabilidade no falar, eu vou sempre falar para edificar as pessoas. Quando eu uso esse termo edificar, eu estou falando de uma construção, e nenhuma construção ela começa pelo telhado. Todas as construções, ela começa, na verdade, pela base, pelo alicerce. Então, que a nossa palavra, que o nosso verbalizar, ele possa ser para edificação das pessoas. Vivemos um tempo de angústia. Vivemos um tempo que as pessoas querem só falar. Mas é preciso usar esses filtros. Porque o apóstolo Tiago, ele vem dizer assim: sabeis por essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, isso aqui não exclui a mulher,
É porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. Todo homem, ele seja pronto, olha só, ele esteja pronto para ouvir. Mas não é só ouvir, mas ele tem que ser tardio para falar. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, ter uma caminhada, ter um exercício mais efetivo com uma pessoa que fala pouco, porque o mundo em que nós estamos vivendo é o mundo dos ansiosos. A ansiedade, ela não constrói. A ansiedade, ela é ignorante. Jesus, quando ele deriva falando da palavra ansiedade, ele diz assim: não estejais, pois, ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, a ansiedade é burra. A ansiedade não acrescenta nada, senão problemas que vão somatizar no seu corpo, que vão ter problema com o seu estômago, etc, etc. A ansiedade, ela é um acúmulo daquilo que ainda não aconteceu e você começa a ruminar na sua alma. Você começa a trabalhar isso como se efetivamente já estivesse acontecendo. Por exemplo, uma preocupação exacerbada de aquilo que não aconteceu, ou seja, antecipando algo que não aconteceu. É momento da gente ter paz. É momento de todos nós buscarmos da parte de Deus esse equilíbrio. Porque, veja bem, um dos maiores problemas que eu tenho observado nos dias atuais são pessoas que não têm um relacionamento criterioso nesse aspecto para edificar o outro, para somatizar com o outro nesse aspecto positivo, porque muitas das vezes falam demais, porque não consegue tratar, ressignificar a sua mente no que diz respeito à palavra ansiedade. Então, que nós possamos ser criteriosos no ouvir, mas muito mais tardio no falar. Use, por exemplo, a sua mente, para que você possa estar cada momento exercitando, falando assim: a partir de hoje, eu vou estar ouvindo mais. E apurando, use o filtro que Deus te deu na membrana do seu tímpano, para que você possa ouvir melhor, entender, porque a percepção, quando você começa a entender o outro, por que ele está falando, e isso existe muito curso hoje, eu vou citar só aqui 5 coisas. Estude o mecanismo de defesa de Anna Freud. Quando a pessoa fala muito do outro ou da outra, ela está projetando aquilo. Toda pessoa que acusa, conforme Peter Gay escreveu, que é um contemporâneo de Freud, ele dizia assim: toda vez que a pessoa está te acusando, ela está falando de si própria, ela está falando de si mesma. Se ela acusa, ela está apontando 3 dedos para si e 1 para ela, ou seja, ela está confessando. Então, ouça a confissão, que muitas das vezes é inconsciente, de uma pessoa que vem falar com você. Espere ela falar. Tenha paciência. Exercite a paciência. Tem um texto que Lucas diz assim: na vossa paciência, possuí a vossa alma. Se você começar a fazer um exercício no ouvir, no falar, e agora eu vou para o outro passo, que é a ira. A ira é uma emoção negativa. A ira leva muitas pessoas a uma bancarrota irreversível. A ira tem levado pessoas a tomarem, por exemplo, posições na sociedade, para com o outro, na família, etc., que leva muitas das vezes as pessoas a se confrontarem e alguns até tirarem a própria vida do outro, ou seja, cometerem homicídios, porque Deus não opera na ira do homem. Então nós devemos tomar muito cuidado. A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Se você ira, e a partir do momento que você usa esse gatilho, usa essa emoção da ira, pensando que você vai ter nobreza, que você vai ser honrado ou honrada, a partir do momento que você está irado ou irada, isso só vai trazer problemas para a sua vida como um todo. Então, observe bem o que Tiago, o apóstolo, Tiago que andou perto de Jesus, Tiago, meio-irmão de Jesus, ele estava falando aqui, olha só, que todo homem ele esteja
pronto. E esta prontidão para ouvir, ela é muito importante. Todo homem sábio, toda mulher sábia que edifica a sua casa, e eu estou linkando aqui esses termos, edificação, por quê? Porque não é importante você só falar. Deus nos deu o aparelho fonético, mas o importante não é só falar, o importante também é saber ouvir. O tempo que nós estamos vivendo, esse tempo tribuloso, né? Esse tempo turbulento, em que nós não queremos, não gostamos muito de ouvir, mas faz-se necessário ouvir. E outra, quem é que está falando? O que a outra pessoa está falando? O que ela quer dizer? Que nós possamos ter essa acuidade de ouvir, ser um sereno, temos um equilíbrio psíquico para ouvir o outro, porque isso é tão importante quando eu ouço o outro, que isso revela em mim maturidade. Maturidade é uma idade madura que revela um aspecto de responsabilidade para aquela pessoa que está ouvindo o outro, porque ela tem mais peso para liberar uma palavra de apreço, uma palavra que vai direcionar, uma palavra que vai decidir, uma palavra que vai levar aquela pessoa à determinação. Porque se ela está falando muito dela ou de outro, seja lá o que for o tema da conversa, nós precisamos colocar nesse bojo, nós precisamos colocar nessa conversa 3 coisas que são elementares, mas de fundamental importância, que é, primeiro, a forma de falar. Segunda, o conteúdo, o que é que essa pessoa está dizendo. E em terceiro lugar, é importante saber o tempo de falar. Mas é mais um outro elemento que eu vou colocar aqui, o lugar. Então, o lugar, a forma, o conteúdo da nossa fala precisa ser sempre para edificação. Se não é para edificação aquilo que você está falando, porque a palavra comunicação, quando ela vem precisamos ouvir com atenção do Cineide, é verdade. A palavra comunicação, ela vem do latim communicatio, e tem um sentido mais abrangente, que significa quando as pessoas comunicam e comunicam-se bem, daí subentende que elas estão como se fosse trocando dádivas, trocando presentes. Hoje é quase que uma vergonha quando você começa a ouvir algumas pessoas que diz que tem boa oratória, que sabe falar bem, e você pega o conteúdo da fala dessa pessoa, a gente fica chocado. Nós começamos a fazer algumas interrogações, mas esse homem ou esta mulher que diz que tem até formação nessa área, não tem o conteúdo da fala, não sabe pronunciar dentro do vernáculo. Outra coisa gritante, né? Eu estou agora falando mais para aquelas pessoas que dizem que tem condição de falar, mas o mais importante é nós termos a percepção, nós temos o cuidado no ouvir, porque o ouvir é seleto. O ouvir, quando nós começamos a estudar sobre a pessoa de Jesus, nós ficamos por demais felizes, porque eu começo a observar o quanto Jesus ouvia. Jesus geralmente perguntava, sabendo da resposta, porque ele queria ouvir a outra pessoa. Você é um tipo de pessoa que ouve as outras pessoas? Quem é você? Quando você está irado, você toma decisões precipitadas e depois se arrepende? Quando você está com muita ira, porque nós acabamos de falar aqui sobre esses 3 termos que estão inseridos no capítulo 1, versículo 19 de Tiago, da epístola de Tiago, quando ele fala sobre esse importante fator que é todo homem, ou seja, todas as pessoas precisam estar prontos. E estar pronto para ouvir é você primeiro fazer uma avaliação introspectiva. Eu estou pronto para ouvir? Porque se você não está pronto para ouvir, logicamente você não vai estar preparado para falar. Mas a partir do momento que você está pronto para ouvir, por certo você vai estar também tardio para falar. Então, o que está acontecendo hoje de muitos conflitos em várias dimensões da nossa vida é justamente porque está faltando em nós, a partir de nós, a comunicação. Então, comunicar, repetindo,
é uma palavra que quer dizer trocar boas coisas, é trocar presentes. Quando se comunicam bem duas pessoas, é como se elas estivessem trocando presentes. Esta é a palavra do original do latim, communication, ou seja, quando você entra em ação numa comunicação. E aí eu vou inserir um outro termo aqui que é o diálogo. A palavra diálogo, logo é palavra, palavra todo dia. Muitos relacionamentos estão entrando no crivo de funil, justamente porque não há mais essa comunicação. E quando eu comunico, eu revelo e comunico bem, e tenho diálogo. O que é o diálogo? Surgiu qualquer dilema, quem sabe na sua relação de casal, quem sabe no trabalho, com o seu patrão, etc. Você deve chamar para uma comunicação, mas falar com sabedoria, porque nós precisamos manter essa conexão, né, da comunicação. E a comunicação precisa ser construtiva. Eu devo chamá-lo e começar a falar com ele ou com ela em um tom de voz moderado, que o outro perceba que eu tenho equilíbrio psíquico, que eu tenho equilíbrio emocional. Porque se eu for uma pessoa histriônica, ou seja, o que é uma pessoa histriônica? É uma pessoa que grita muito, aí falta sabedoria. Quando a minha palavra, o meu tom de voz, a minha tonalidade de voz, ela se equipara de uma forma que o outro me ouça, mas me ouve bem, isso faz com que a nossa relação, no que diz respeito à fala, à comunicação, tudo vai bem, tudo vai ser bem resolvido. Mas se eu não tenho esse parâmetro, se eu quero resolver tudo no grito, né, revela em mim uma neurose específica, é claro. Se eu quero resolver no grito, e a partir do momento que eu grito muito, revela também que eu tenho algum dilema, no sentido especial, falando agora mais voltado para a psicanálise, né, no sentido emotivo, e que eu preciso de ajuda. Porque às vezes, quem sabe, por eu não me encontrar naquele ambiente, por eu não me encontrar, né, ou o outro não ser o meu neurônio espelho, eu estou usando alguns termos técnicos aqui, tá? O diálogo pode mudar muitas coisas na vida. Sim, Naide, né? Digo, pode. Nós precisamos aprender a falar de forma que o outro perceba que eu quero o bem dele, que eu não quero destruí-lo, né? Então, quando há o grito, falta sabedoria, mas falta outros elementos que nós, quem sabe na outra live eu venho só para falar um pouco mais especificamente aqui sobre neuroses, né, que estão especificamente, intrinsecamente ligadas ao meu modo operandi, meu modo de viver, meu modo de falar. Então, perceba, comece a ouvir mais aquela pessoa e entenda se ela está falando de fatos ou se ela está falando aleatoriamente, jogando alguma coisa fora que ela precisava, algum lixo psíquico que está dentro dela, que ela precisa jogar para fora, ou se efetivamente ela quer falar porque ela quer construir algo. Nós precisamos identificar isso. E quando eu sei identificar o outro no que ele quer falar, eu vou usar uma expressão aqui bem corriqueira, eu não caio na esparrela, eu não caio em labirintos que não tem saída, eu não vou entrar, por exemplo, numa caverna rota, seca, porque eu sei que, primeiro, eu aprendi a ouvir. Então, primeiro, nós temos que ser tardio para falar. Mas quando falar de uma forma construtiva. Porque nós estamos diante de conflitos. O que eu ouço, o que eu recebo, o que eu atendo, que às vezes começa a se deflagrar e conflagrar problemas de tão diminuto, mas que começa como uma fagulha, como disse o apóstolo Tiago, né? E de repente se deflagra ou se conflagra num incêndio, porque o outro, ele não estava pronto para falar. Então que estejamos prontos para falar, estejamos prontos para ouvir, mas tardio em irá. Fica hoje esse conselho para você que gosta de coisas boas, para você que gosta e prefere manter o diálogo, né? Se você é um casal, ou seja, está namorando, ou seja, está junto com alguém, né? Procure o diálogo para todas as coisas. Surgiu um conflito? Vamos conversar, vamos almoçar fora, ou lanchar, etc. Mas nós precisamos conversar.
e identificar o ambiente, que às vezes o ambiente em que você está não é um ambiente propício para você falar, tá? Eu que agradeço Salma Cruz 137, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nas nossas principais redes, tá? Eu agradeço muito se você puder fazer isso, para que a gente possa estar crescendo cada dia mais. Então, vamos aprender com a Bíblia Sagrada, mas também fazendo uma avaliação introspectiva da nossa vida, porque quando eu faço essa avaliação introspectiva da minha vida, eu vou procurar fazer uma autoanálise. Espera aí, como eu estou? Eu posso falar hoje? Se eu estou irado, o que eu devo fazer? Opa, eu tenho que relaxar, eu tenho que ressignificar todo aquele conteúdo, porque senão eu posso falar bobagens, tá? Fica o conselho de hoje, eu volto breve com mais conteúdos aqui, trazendo, é claro, para o seu crescimento, para o seu elevo espiritual, para o seu crescimento psíquico também, porque nós precisamos entender que nós somos feitos de corpo, soma, alma, que está aqui, psique, e o espírito, que é pneu. Ou seja, nós somos tricotômicos, e por sermos tricotômicos, nós temos que dar valor a essas três coisas que Deus nos fez com muito propósito específico. A soma, que é o corpo. E tudo que está mal resolvido aqui, somatiza aqui, tá? Tudo que está mal resolvido aqui, somatiza aqui. O maior órgão que nós temos é a pele. E depois nós precisamos entender que o espírito é aquele que Deus nos deu para comunicar com Ele. A alma se comunica com tudo que é horizontal, mas a boca alimenta o corpo. Então, Deus criou tudo com um propósito específico para que eu e você vivemos plenamente em liberdade e que possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Eu sou Edivaldo Miranda, de Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil, Neuza Penha 290. Sejam todos bem-vindos. Eu voltarei com mais, então, conteúdos ligados a esses e outros temas que são da nossa especificidade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. A próxima vez estaremos de volta aqui. Nos siga nas principais redes sociais. Lembrando que na bio, tá? Eu estou fazendo tratamento de ansiedade e depressão. Então, eu atendo. Se você é de Itajubá, né? Naide, que bom. A Neuza, então, a Neuza, eu também posso te atender se você quiser, só deixar entrar no direct aí. Eu não sei se mas as outras redes estão aqui em cima aqui. Eu tenho livros escritos, inclusive eu falo sobre ira, né? Um dos livros que nós escrevemos. Eu tenho um outro que eu falei sobre claustrofobia ou koinonia. Parece que os links estão aqui. Depois dê uma olhadinha, senão entre lá no vermelhinho lá. No vermelhinho vocês vão encontrar muita coisa minha. Sempre, todos os dias eu estou postando. Daqui a pouco mesmo vai sair um vídeo novinho para o canal, tá? Tendo em vista que nós estamos sempre aqui postando, e eu agradeço muitíssimo a todos vocês. Lembrando que sejamos prontos para ouvir, tardio no falar. E olha, devemos tomar cuidado, porque a ira, ela só traz malefícios para nós. Irai-vos, porque a gente não é anjo, tem hora que a gente ira, mas não pequeis. Ok? Deus abençoe a todos,